Olá, gente, bem-vinda a mais uma aula de física e na nossa aula de hoje nós vamos resolver algumas questões sobre as leis de Newton, tá? Vamos aplicar os conceitos e mostrar como é que se resolve as questões baseado na definição das leis. Então, segue mais. Olá, gente, vamos lá para a nossa primeira questão. Essa questão é sobre a primeira lei de Newton, que fala o quê? Que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso e corpos em movimento retilíneo uniforme tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme indefinidamente, a não ser que uma força resultante não nula atue sobre eles, alterando seu estado de movimento, tá? Que essa lei é também chamada de princípio da inércia. Então vamos lá, primeira questão. Julgue as afirmações abaixo e marque a alternativa verdadeira. Vamos aqui para a letra A. A letra A diz assim: se um corpo sob a ação de várias forças está em equilíbrio, então esse corpo só pode estar em repouso. Olha só, pela primeira lei de Newton, se o corpo ele está em equilíbrio, ou seja, a força resultante que atua sobre ele é igual a zero, ele pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Então, por isso que essa afirmativa é falsa, porque além de repouso, ele pode também estar em movimento retilíneo uniforme. Letra B. Um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando não existe nenhuma força atuando sobre ele. Não, é falso porque ele vai estar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando a força resultante que atua sobre o corpo for igual a zero, ou seja, a soma de todas as forças atuando sobre o corpo for igual a zero, por isso que a letra B é nula. Letra C. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, esse corpo permanece em repouso em movimento uniforme em qualquer direção? Não em qualquer direção. Ele permanece em movimento uniforme, mas é um movimento uniforme retilíneo, tá? Movimento uniforme retilíneo, em linha reta, não é em qualquer direção. Por isso que a letra C é falsa. Letra D. Um objeto sob a ação de várias forças está em equilíbrio. Isso significa que ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Pronto, a letra D, ela é verdadeira, tá? Então, as questões que envolvem a primeira lei de Newton, você tem que saber o conceito e você, sabendo o conceito, você consegue interpretar qualquer questão, tá certo? Então, a resposta certa aí é a letra D. Segunda questão, diz assim, ó. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Olha só, essa questão tem massa, 4 kg, tem força, 60 newtons, e ele quer saber o valor da aceleração. Então, eu tenho uma relação aí de força, massa e aceleração, que é dada aí pela segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que diz o quê? Que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração adquirida, onde essa aceleração ela possui a mesma direção, o mesmo sentido da força resultante que age sobre o corpo. Então, a relaçãozinha matemática que eu vou usar para resolver é essa: força igual a massa vezes a aceleração. Você substitui os valores que você tem correspondentes, ó. A força é 60, igual a massa é 4, vezes o azinho da aceleração que você quer encontrar, é a sua incógnita. Então, você vai deixar esse azinho sozinho em um membro e passar o 4 para o outro lado. Se ele está multiplicando ali, ele vai dividir, então fica 60 dividido por 4, que é igual aí a aceleração. 60 dividido por 4 vai dar 15. A unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Por que vai ser metro por segundo ao quadrado? É a unidade padrão de aceleração. Observe que a massa está na unidade padrão, quilograma. E ali eu tenho força em Newton.
Então, a aceleração também vai estar em unidade padrão. Então, a resposta aí é 15 metros por segundo ao quadrado. Então, toda vez que tiver uma questão, e nessa questão falar sobre massa, força, aceleração, você já vai lembrar que você vai utilizar você vai aplicar aí a segunda lei de Newton, tá? Utilizando essa relação, força igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que as unidades, você sempre tem que aplicar unidades aí, padrões, tá? Terceira questão, diz assim: suponha que uma pessoa puxe uma corda de um equipamento de ginástica com uma força de intensidade igual a 100 newtons. Determine o valor da força que o equipamento faz sobre a pessoa e marque a opção correta. Olha só, essa questão fala que uma pessoa faz uma força sobre um equipamento, o equipamento faz uma força sobre a pessoa. Então, você observa aí que é a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, onde tu tem uma força de ação e uma força de reação. Ele quer saber quanto equivale essa força de reação. Aí você vai lembrar lá da terceira lei de Newton, a definição, que diz que para toda força de ação existe uma força de reação, onde essa força de reação possui o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor da força de ação, possui a mesma direção da força de ação e possui sentido oposto. A única coisa que vai ser diferente aí vai ser o sentido. Então, o valor, a intensidade, chamado também o módulo, vai ser igual à força de ação. A força de ação é a força que a pessoa puxa o equipamento, que é igual a 100 newtons. Então, a força que o equipamento faz sobre a pessoa vai ser também igual a 100 newtons. Então, é a letra C, tá? 100 newtons. Letra